Eu vou iniciar com o pastor Júlio hoje. Amém. Mais uma vez, boa tarde, povo de Deus. Paz seja com todos. Vamos lá, que Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Vocês me escutam bem? Rochelle, pastor, vocês estão me escutando bem? Perfeito. Glória a Deus. Tudo perfeito. Amém, gente. Semana passada a gente teve uns probleminhas técnicos, mas hoje a gente arrumou tudo para a graça do Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre comunicação. Comunicação do casal, da família, né? Algo tão importante, tão necessário. A comunicação é a arte de se fazer entender por mais pessoas. É conseguir transmitir uma ideia, um pensamento para que a pessoa entenda o que você está falando. Então, a comunicação numa família nada mais é do que conseguir transmitir a todos a informação da família. E a gente tem visto, a gente que atende casal, a gente tem visto, né, pastora, como tem sido difícil a comunicação entre os familiares, principalmente entre o casal, o marido com a esposa, assim, brigas. Às vezes a gente que está de fora, né, pastora, a gente olha coisas que daria para ser resolvido numa conversa, numa boa conversa, daria para ter sido sanado aquele problema, ter sido resolvido algo simples. Mas o inimigo tem usado essa falta de tempo que a gente tem, tirado a comunicação familiar exatamente para poder conseguir colocar dúvidas e, através da dúvida, colocar brigas, batalhas assim que as famílias não deveriam existir. Eu trouxe um versículo que fala muito ao meu coração e eu creio que vai falar no coração de vocês. Está lá em Colossenses 4:6. Colossenses 4:6 diz assim, ó: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Repito, o seu falar seja sempre agradável. Amados, a conversa de um casal, em primeiro lugar, para ter uma boa conversa, para termos um bom momento de conversa, ela precisa ser agradável. Uma conversa agradável não quer dizer que o tema da conversa seja agradável. Até porque algumas das conversas dos casais, muitas das vezes, não são agradáveis. Momento de luto, um momento de batalha, um problema de ciúmes, ou um problema do financeiro atrapalhado, não vai ser uma conversa de cunho agradável, de tema agradável. Mas não quer dizer que o ambiente precise ser desagradável. Aqui nessa carta, Paulo fala para a igreja que o falar deles deve ser agradável. O que é uma conversa agradável? A qual você respeita ao outro. Eu digo que o casal ele não pode ter briga, mas sim vão ter conversas um pouco mais calorosas, até por causa de algumas situações. Mas isso não quer dizer que realmente precisa ser desagradável. A gente consegue levar um tema desagradável de maneira agradável. A gente consegue levar um tema difícil de maneira agradável. Como? Respeitando a outra pessoa. Isso eu estou falando para o casamento, mas serve para todos os tipos de conversa que a gente tiver. Eu consigo ter uma conversa agradável com o meu superior, meu chefe, ou com o meu funcionário. Eu consigo ter uma conversa agradável com um irmão da igreja. Eu consigo ter uma conversa agradável com um parente, com um amigo, com um vizinho, mesmo que o tema seja desagradável. Mas a gente precisa entender que isso depende de nós, parte de nós, começar essa conversa de maneira agradável. Num casal, o problema não é a conversa em si, normalmente é como começa. Como começa a conversa do marido, às vezes. Ele já chega, tá tudo errado aqui. Pronto, você já começou desagradável. Não tem como ela se tornar agradável depois. Às vezes chega a mulher lá, sabe o que eu acho engraçado? Essa frase assim, ela já começa desagradável, né? Se a mulher chega falando pro cara, olha, sabe o que eu acho engraçado? Já tá desagradável. E aí a conversa já se estende, porque a pessoa que escuta algo desagradável, ela já se arma. Ela já se prepara para combater e não para conversar. Quando a gente chega atacando alguém, a pessoa ela já se arma para contra-atacar. Você pode ver, se você atacar alguém, ela já se arma para contra-atacar. Ela só vai esperar um espaço para ela também atacar. E não é isso que Deus quer de mim, de você. E não é isso que Deus quer de um casal, um brigando com o outro. Pelo contrário, Deus nos fez um só para juntos nós conversando e se comunicando, encontrarmos em Deus um direcionamento. Então, como que a gente precisa aprender a conversar? Entendendo que o Espírito Santo está ali no meio. Quando eu vou conversar com minha esposa, não sou só eu e ela. O Espírito Santo está ali. Meu Jesus está ali. Ele falou, ele não prometeu que estaria conosco até o fim dos dias? Então, Jesus está aqui comigo, com a minha esposa. Jesus está na mesa quando eu e ela estamos conversando de finanças, criação de filho, igreja, vizinhança. Ele está na mesa. Então, eu preciso entender que ele está ouvindo tudo que está sendo falado. E a mesa onde Jesus está, ela tem cura, ela tem libertação, ela tem transformação. A mesa que Jesus está tem resposta.
E é isso que Deus quer fazer numa conversa de casal, trazer resposta. Porque o versículo fala que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. O que sal faz? Ele dá um sabor, ele aguça o sabor. Não é uma pimenta que arde. Então, a nossa conversa, a conversa do casal, ela tem que ser temperada com sal. O que muitas das vezes nós, como casal, fazemos é tacar pimenta na conversa. É apontar erro, é apontar defeito, é apontar problema. Não. Deus quer sim que vocês tenham uma conversa temperada. Quer dizer o quê? Com solução, com resposta, com direcionamento. Não é aquela conversa xoxa também, tipo, os dois ficam, e agora? Ai, tá com problema, e aí, já era. Não. Deus quer trazer tempero, Deus quer trazer, ó, estamos com problema, tá aqui. E nisso o homem é mais objetivo, né? O homem é muito objetivo. E então, assim, na conversa o homem já chega com direcionamento, ó, estamos com esse problema. É o sal, é o sal. E o homem tem esse temperança. O que a mulher tem que ter? Também ter o sal. Tá, o que a gente vai fazer para resolver? Sabe? Essa é a conversa. É mostrar o problema e trazer a solução. Quando a gente entende que uma conversa de um conflito é trazer o problema e trazer uma solução, a gente para de ficar dando rodeio, trazendo problema, trazendo luta. Porque, amados, cada um tem uma maneira de enxergar. O homem e a mulher foi feito diferente. Eu falo assim, a mulher era muito verbal. Ela expressa muito nas palavras o sentimento, o que ela está sentindo, o que ela quer falar. O homem já é mais não verbal. Como assim, pastor? A mulher, ela chega, minha esposa, a Karen, ela o dia inteiro chega, amor, eu te amo. Ai, como eu te amo. Eu falo que eu amo ela muitas das vezes, até porque eu aprendi isso. Eu entendi que ela precisa escutar eu falando. Mas ela também percebeu que muitas das vezes eu falo eu te amo nas atitudes. Que é um exemplo, eu sempre gostei de acordar e ter café para tomar café, acordar e tomar um café. Pastora Karen, muitas das vezes, principalmente no começo do casamento, ela percebeu, ela sempre acordava mais cedo e fazia um café. Então eu acordava, eu tinha um café. Tinha uma época que eu entrava às 6 horas da manhã para trabalhar, então eu acordava às 5 para tomar banho, me arrumar. E eu acordava às 5 horas, o café já estava pronto. Era um sinal, ela demonstrando que me amava. Veio Samuel, veio a gravidez, veio o nascimento de Samuel e eu vi que eu percebi, ela não falou para mim que estava cansada, mas eu percebi que ele não deixa ela dormir direito à noite. Então, assim, eu durmo melhor. Então, como que eu mostro para ela que eu amo e que eu entendo a luta dela? Eu vou todo dia de manhã, amor, eu entendo a sua luta, não. Hoje em dia eu faço café. Ela acorda cansada, às vezes ela acorda com olheira, mas o café tá na mesa, pronto. Por quê? Porque eu entendi. E é o meu jeito de falar para ela que eu a amo e entendo as lutas e o cansaço dela. Então, a gente precisa entender numa conversa, para resolver a situação, a gente tem que entender e observar o que o outro está falando, muitas das vezes, sem palavras. Então, o homem precisa entender que a mulher fala muito e gosta de falar, tanto é que, se você pegar estudos, a mulher fala o dobro de palavras que o homem. Então, o homem, numa conversa, tem que entender que ele precisa ouvir mais a mulher, né? O cara esperto, o cara sábio, ele entende, precisa ouvir mais e falar menos. E a mulher esperta, ela sabe, começa a entender que a resposta do marido não vai estar aqui na boca, na palavra. Vai ser no olhar, vai ser nos jeitos textuais, nos gestos que ele está falando. Professora Karen, assim, a gente tem 5 anos de casado, mas a gente se entende bem. Ela começa a entender que eu começo a ficar nervoso com uma coisa, ela já diminui, já muda de assunto, vai. Então, assim, ela é muito ciente. E eu começo a entender também que quando ela está nervosa, ela está falando demais. Ela não fala, ela não chega direto naquilo que ela quer falar, mas eu vejo que ela está falando demais, então eu falo, amor, o que está acontecendo? E a gente tem aprendido a se resolver nisso. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem o Espírito Santo que nos direciona e nos faz compreender o outro. Então, graças a Deus, eu consigo entender bem ela e ela tem conseguido me entender muito. E isso tem diminuído muito e muitas brigas que nós tivemos lá no começo do casamento. Porque quem já viu a pregação do... qual que é o nome daquele pregador? Cláudio Duarte. Ele fala da família dos dispersivos e dos aglutinados. Eu sou totalmente dispersivo. Eu vim de uma família qual, assim, minha mãe, desde criança, ela não gosta de receber visita. Ela não gosta de parente em casa. Ela não gosta de receber ninguém em casa. Eu sou assim, eu fui criado nisso. Aí eu vou para a pastora Karen, que tem 10 irmãos. São 11 filhos numa casa. A primeira vez que eu fui na casa dela, eu fiquei desesperado. Eu sentava no sofá, era um irmão aqui, outro irmão aqui, era outro falando aqui, outro falando lá, era todo mundo. A gente somos duas culturas totalmente diferentes. Mas Deus uniu um propósito. Então não tem como mudar. Ela tem a família dela, eu tenho a minha. Quando eu vou lá, eu me preparo. Quando a gente vai na casa da minha mãe, ela se prepara. E Deus tem trazido a resposta aos nossos corações. Por quê? Porque a gente tem usado um tempero especial que é a palavra de Deus para direcionar. Quando a gente conversa e tem alguma situação que a gente precisa resolver, não é a minha vontade ou a dela. A gente coloca Deus no centro e põe Ele para ser o tempero da nossa conversa. Porque como nesse versículo, quando tem Cristo, tem resposta. E quando tem resposta, tem solução. Então, busque em Deus mesmo essa conversa agradável.
Pastor, mas eu vou falar do cartão de crédito que estourou. Agradável, seja de uma maneira agradável. Porque tem maneiras de se falar. Quer ver? Para encerrar, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, estouramos a finança do mês. Não pode gastar mais. Como que eu vou falar com a minha esposa? Eu vou falar do homem. Eu tenho duas maneiras. Eu posso chegar, olha aqui, você para de gastar, que já atrapalhou tudo, tá cheio de problemas. Se você gastar mais, a gente vai morar na rua. Se a gente gastar mais, eu vou ter que vender o rim. É um jeito. Ou eu posso chegar de outra maneira e falar, amor da minha vida, você sabe que esse mês está difícil, eu preciso da sua ajuda. Você vai me salvar esse mês. Eu preciso que você, com a sua sabedoria do lar, você me ajude a cortar gasto para a gente conseguir colocar a finança em dias. E eu sei que com a sua ajuda a gente vai vencer isso. Eu falei a mesma coisa, de maneiras diferentes. E com certeza, de maneira agradável, eu vou ter um resultado muito mais satisfatório do que uma maneira agressiva. Então, maridos, sejamos aqueles que sabem conversar e trazer a mulher para perto. A mulher é a nossa auxiliadora, não é a nossa adversária. A mulher é aquela que Deus colocou para botar juízo na nossa cabeça. Então, vamos ouvir mais e entender que Deus tem muito para poder resolver no meio dessas conversas em nome de Jesus. Amém, pastor? Eu amei, eu tô me segurando aqui, eu amei, é verdade. Glória a Deus. E agora nós vamos ter a segunda parte, gente. Olha quanto a gente está ouvindo e aprendendo aqui hoje, né? Rochelle Moroni. Amém, pastora. Pessoal, boa tarde, né? A pastora hoje falou para a gente falar sobre a arte da comunicação saudável, porque, como o pastor já falou aí, né? Existe dois tipos de comunicação. Então, a gente precisa trabalhar, como a gente já falou semana passada, casamento é um trabalho em equipe. Então, a gente precisa trabalhar a nossa comunicação. E eu fui ver o que é a definição de comunicação, né, no nosso Aurélio. Ele diz assim, ó, ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Então, numa comunicação, eu falo, eu transmito e eu recebo. Então, eu tenho que falar e eu também tenho que aprender a ouvir. Então, o ouvir faz parte da comunicação. E muitas vezes, eu falo por nós mulheres, agora eu falo por mim, né? A gente engata primeiro e vai embora. A gente não deixa ninguém falar. Enquanto a gente não despeja tudo, a gente não para de falar. Isso não é comunicação, né? O pastor Josué Gonçalves, que acho que todo mundo conhece, ele é um mestre em relacionamento, em casamento, ele diz a frase assim, ó, a maneira como o casal se comunica determina a qualidade da sua vida conjugal. Então, fica uma reflexão para mim e para você nessa tarde. Como nós temos nos comunicado com o nosso cônjuge, né? E eu coloquei aqui embaixo aqui para mim e para você. Pratique a arte de falar e de ouvir. Aí você vai estar se comunicando. Então, é uma prática. Não é da noite para o dia. O pastor disse que ele tem 5 anos de casamento. Quando ele casou, era diferente a comunicação dele com a pastora. Hoje está dessa forma, daqui a 30 anos vai estar de outra forma. E eu creio que muito melhor que hoje, né? E é assim, a gente tem que buscar isso. Eu preciso buscar isso para o meu relacionamento e o marido também precisa buscar isso. Tudo na vida da gente depende de como a gente se comunica. Se comunica com Deus, se comunica consigo próprio e se comunica com o próximo, né? Então, a incapacidade que a gente tem, a incapacidade para o diálogo é a causa da maioria a causa da maioria dos relacionamentos fracassarem. Então, assim, quando a gente tem uma falha na comunicação, é muito mais fácil de um relacionamento fracassar. É muito mais fácil. O inimigo mina aquilo que a gente tem deficiência. Então, se você está com deficiência no falar, no ouvir, busca o Senhor. Nós falamos também sobre sabedoria, né? Na primeira semana, sobre os cuidados. Busca a sabedoria. Mesmo sendo esposo, mesmo sendo esposa, busque essa sabedoria. Porque o Senhor tem uma comunicação saudável, né? E a palavra de Deus nos ensina uma maneira eficaz de como ter uma comunicação saudável e inteligente, tá? Comunicação saudável e inteligente. Sabe o que diz lá em Tiago 3,10? Diz assim, ó, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, da minha boca, eu posso abençoar o meu lar, eu posso abençoar meu esposo, eu posso abençoar a minha casa, como eu posso amaldiçoar. E o que tem saído da minha boca? O que tem saído da nossa boca, né? E eu coloquei aqui também, ó, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Então, vamos falar menos,
Vamos ouvir mais. A gente ouviu isso aqui hoje, o pastor já falou sobre isso aqui. Então, vamos nos policiar, né? Em ouvir mais, em não simplesmente engatar a marcha aí e ir embora falando sem deixar ninguém abrir a boca. Para o casal desenvolver essa comunicação saudável e construtiva, que tornará a vida dois prazerosa, é necessário a gente se atentar a... Eu coloquei 2 itens só aqui, pastora. Construir um ambiente que facilite a comunicação. Às vezes a casa está um pé de guerra, o marido está para chegar. A esposa não poderia construir um cantinho, não, hoje eu tenho certos assuntos, a gente precisa conversar sobre finança, a gente precisa falar alguma coisa, eu não estou bem hoje, né? Mas eu trago, o meu marido entra para dentro, aquela bagunça, ou então quer discutir dentro de um carro. Não, construa um ambiente gostoso, sabe? Eu e o Robson, a gente gosta muito de viajar, mas não é sempre que dá para viajar. Mas, gente, a gente sai para andar aqui no bairro, é uma viagem. A gente conversa, a gente ri, a gente brinca, a gente louva ao Senhor, a gente canta, andando no nosso bairro. Então, isso é uma construção saudável, de uma comunicação prazerosa, de uma comunicação amorosa, sabe? É ter prazer. Eu tenho prazer de sentar com meu marido, seja aqui no meu sofá, seja lá na pracinha, né? Seja na fila de um banco, ou até mesmo, né, na correria do dia a dia, a gente tem que ter prazer em poder conversar, né? E às vezes a gente não dá valor a essas pequenas coisas, sabe? Quer falar, pastora? Não, eu estou maravilhada. Vocês dois estão muito afinados no ensino, em tudo. É impressionante. Amém. O amor deve ser a motivação neste processo, porque é um processo, não vai acontecer da noite para o dia, né? O pastor falou, eu estou repetindo aqui, não queira falar, o sim na igreja, a gente vai para a lua de mel já, não é assim, vai estar tudo a mil maravilhas, não é, é um processo, e não é só do marido e não é só da esposa, é dos dois. Eu falei de construir esse ambiente para a comunicação. A outra coisa que eu coloquei aqui é a gentileza, né? Às vezes a gente quer tratar o nosso cônjuge como a gente trata qualquer pessoa, né? E uma pessoa gentil, ela é amável, ela é atenciosa, ela é cortês, ela é delicada, ela é educada, ela é graciosa. Esposas, sejam gentis. Maridos, sejam gentis. Né? Talvez, Rochelle, faz tanto tempo meu marido não abre a porta do carro para mim. Um detalhe, ele não abriu a porta do carro, mas quem sabe ele serviu o seu cafezinho da manhã, né? Como o pastor falou aí, quando ele vê que a esposa dele está cansada, o que ele faz? Ele bota o café para ela na mesa, né? Isso é uma troca, precisa ser uma troca. A gente precisa, né, ser gentil um com o outro, né? E existe essa expressão hoje aí, tal do ogro, né? O homem é muito ogro. Homens, sejam gentis. Não é demais você ser gentil com a sua esposa, né? Você falaria como um ogro com a sua vizinha ou com a irmã da igreja, né? Trate a sua esposa muito, muito melhor que você trata as pessoas de fora, sabe? Primeiro começa dentro da minha casa. A nossa comunicação, o nosso relacionamento começa primeiro dentro da nossa casa. A forma qual falamos muda tudo. O pastor já falou sobre isso aqui, ó, né? O tom da nossa voz ecoa no ouvido do nosso cônjuge de 2 formas. Ou ele eleva o seu cônjuge, ou ele derruba. Então, eu posso falar a mesma coisa, como o pastor deu até exemplo. Eu posso pedir para não colocar isso aqui. Não coloque isso aqui. Mas eu posso falar, amor, aqui não fica legal isso aqui. Vamos mudar de lugar? Então, assim, há formas e formas de falar. Não é a trancos e barrancos. Às vezes, podemos falar o que é certo de forma errada e estragar o dia do outro. Né? Às vezes, o marido sai de casa desatordoado, de tanto que a mulher já falou, já espraguejou, como a gente leu ali. A nossa língua, da nossa língua procede bênção e maldição. Às vezes o marido saiu, você já amaldiçoou meio mundo dentro de casa, né? Imagina como não vai ser o dia do seu esposo ou da sua esposa, né? Se ela também está trabalhando, às vezes vai cada um para um lado trabalhar de mal, né? De bico. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Está escrito em Provérbios 12, 18. Temos usado as nossas palavras com sabedoria? Queria que você refletisse comigo. Vou te fazer uma pergunta aí, ó. Minhas palavras têm ferido como espada o meu relacionamento? Ou minhas palavras estão trazendo cura para o meu relacionamento? Né?
Fica aí uma pergunta para mim e para você nessa tarde. O que tem saído da nossa boca para o nosso cônjuge? Tem trazido uma espetada ou tem trazido uma cura para ele quando ele precisa, quando eu preciso, né? Eu quero dar ênfase agora às esposas, tá? Eu sei que eu não estou puxando o saco dos homens, não. Mas a gente é mulher e a gente sabe o quanto a gente fala. O quanto a gente fala, porque eu sou mulher. E eu sou de uma família, como o pastor falou, da esposa dele. Eu tenho 5 irmãos, tudo homem. Então a gente foi criado na bagunça, na falação, na mesa cheia de gente. Sempre tinha mais um em casa. Filha de pastor. Então, assim, a gente fala demais. E às vezes o falar muito é bom, mas falar demais é demais. Tem certas coisas que a gente tem que ter a sabedoria, a hora para falar. A Bíblia fala isso, né? Há tempo de falar e há tempo de calar. Então, vigia, tá na hora de falar? Fale. Mas se não tá, espera um pouco, espera um momento, espera aquela preparação que você já fez para um ambiente que você vai preparar para ter essa conversa. Então, esposa, seja sábia. Não fala demais. Não fala demais. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe nunca deixou eu falar mal do meu esposo para ela. Nunca. Nunca, irmão. Se eu chegasse para falar, mãe, nós não estamos bem, não, senta aqui, vamos orar, senta aqui, nós vamos conversar. Mas eu falar mal, eu pegar os defeitos dele, despejar para ela, ela nunca deixou. Sabe? Os defeitos do seu esposo, tenta tratar com ele. Amor, muda aqui, eu tô achando que você tá falando muito ríspido comigo. Amor, eu tô achando que você não tá fazendo isso aqui legal. Eu acho que se você agisse dessa forma, ficaria melhor. Não fale mal do seu marido. Isso aqui, eu não sei, Deus me tocou de falar isso aqui. Porque a gente é mulher e a gente fala demais. Infelizmente, nós mulheres falamos demais. E não falamos às vezes, o que é necessário. Né? Às vezes o seu esposo sai para trabalhar, você esquece de dizer para ele, eu te amo. Né? Então, assim, não estou dizendo que não estou defendendo os maridos, viu? Vocês também têm que falar com sabedoria. Mas a mulher, por ser mulher, ela já tem esse espírito de falar, né? Então, que a gente vigie no falar, vigie no que a gente precisa falar. Não fala mal do seu esposo para ninguém, nem para tua família, para tua mãe, para ninguém. Fala com o Senhor os defeitos dele. Que, olha, o Senhor é aquele que muda, que restaura, vai curar aquilo que precisa ser curado no seu esposo ou na sua esposa, tá? Esposa, honre o seu esposo que dorme ao seu lado todas as noites. Minha mãe dizia isso para mim. Honra o Robson, ele dorme contigo todas as noites, né? Então, assim, honre o teu marido, honre a tua esposa que dorme, a pessoa que diz todos os dias, eu te amo. Aqui eu separei também um versículo, está em Provérbios 21:19, diz assim, ó, é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. E tem um outro versículo também, que quando eu fui estudar um pouco esses versículos, está escrito em Provérbios 27:15 e 16, o gotejar contínuo. E a gente é mestre, ó, imagina uma gotinha pingando, olha, gente, isso perturba, olha só o que diz o versículo, o gotejar contínuo no grande dia de chuva, gotejar contínuo no grande dia de chuva, perdão, irmãos, o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher briguenta são semelhantes. Contê-las seria como conter o vento, seria como pegar o óleo na mão. Alguém consegue segurar o óleo na mão? Alguém consegue segurar o vento na mão? Isso é a nossa boca, aqui está falando, ó, semelhante à mulher briguenta, aquela mulher que só resmunga, que nada tá bom. Irmãs, eu tenho visto, eu converso com muitas esposas que pedem ajuda porque elas querem mudar. E isso precisa partir de nós. Fale para o Senhor. Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso parar de reclamar. Eu preciso parar de resmungar. Eu tenho tudo, né? Graças a Deus tem saúde. O resto a gente corre atrás. A gente tem tudo. E às vezes assim a gente está reclamando, né? Então, maridos, também dê valor à sua esposa. Quando uma mulher vive brigando, criticando e reclamando, parece quase impossível o marido fazer ou falar alguma coisa para conter esse gotejar, né? Como o versículo diz assim, é um gotejar contínuo. Então, se a gente está minando, falando e falando, sempre a mesma coisa,
Senta, vai para uma comunicação saudável, em vez de ficar jogando, sabe? E tem pessoas, irmãs, irmãos também aqui, que às vezes aproveita a visita e começa a jogar a flecha no marido e o marido na esposa. A visita fica sem saber aonde vai, sem saber para onde olha, sem saber o que falar, porque eles não querem sentar e assumir que precisam mudar, assumir que estão errados, assumir que precisam do Senhor na mesa da casa. Né? Então, assim, a gente precisa entender que um relacionamento é para os dois. Um relacionamento é construção dos dois. Não é só do marido e não é só da esposa. Para encerrar, analisem a maneira da qual vocês estão se comunicando. Sejam honestos e determinados a corrigir os maus hábitos. Porque a gente tem um mau hábito. Né? A gente se acostuma a largar, se acostuma a aproveitar quando a irmã chega, quando o irmão chega, quando os sobrinhos vêm para casa para começar a cutucar o marido, né? A gente precisa aprender a ser honesto e determinado e a corrigir esses maus hábitos que provocam a falta de comunicação saudável, sabe? Porque a comunicação saudável, ela é tudo dentro do casamento. Ela é tudo, porque se eu não consigo, gente. Às vezes eu falo pro Robson, eu prefiro que brigue, que exploda, porque eu preciso ouvir. Uma pessoa, para mim, também tem gente que fala assim, isola. E tem uma palavra, ignora. Essa é a palavra que eu queria lembrar. Às vezes, né? Não ignore o seu cônjuge. Sabe? Não tá bem, não tá legal, não dormiu bem, não acordou legal, ou o dia foi pesado, não ignore o seu esposo. Chegue em casa, converse, deixa os problemas lá fora, se foi lá fora, sabe? Venha para dentro de casa e tenha palavras de bênção. Bênção sobre a tua esposa, bênção sobre o teu marido, porque isso é uma comunicação saudável. A gente vai se surpreender com os resultados positivos de algumas mudanças na maneira de falar com a pessoa mais importante da nossa vida. É o nosso cônjuge. Abaixo de Deus, a pessoa mais importante na minha vida tem que ser meu esposo. Precisa ser tua esposa. Então, assim, como que a gente vai construir algo sólido e verdadeiro se não tem comunicação? Saudável, né? Porque pode ter comunicação, pode ser uma gritaria, pode ser aquela casa que a vizinhança toda sabe o que está acontecendo, porque é uma gritaria só, né? Mas a gente precisa também ser exemplo, saber que a nossa casa precisa ser um lar de bênção, um lar e aqui a gente declare só bênçãos, palavras de bênção sobre a nossa casa, sobre o nosso marido, sobre os nossos filhos, sabe? E que a gente entenda. E o inimigo, ele tá assim, ó, ao nosso derredor, esperando ver a brechinha que ele pode atacar. E às vezes uma palavra, às vezes um olhar, às vezes uma palavra não dada, às vezes uma palavra não falada, né? Ou uma palavra falada no momento errado e da forma errada, faz com que o dia desande todinho dentro daquela casa. É isso, pastora. Amém. Meu Deus, lindo demais. Gente, eu vou abrir para perguntas agora. Nós vamos fazer perguntas rápidas e respostinhas rápidas. Pode ser? Para a gente tirar alguma dúvida. Eu faço uma pergunta rápida para a Rochelle. Rochelle, o que é um homem ogro? O que é o quê? Não sei. O que é um homem ogro? Pastora. O que é um homem ogro? Aquele homem brucutu, que tudo é na ignorância, aquele homem que já chega gritando e batendo porta, também que nada tá bom, que eu falei das mulheres, mas tem homem assim, pastora. Tem muito homem aí que, se a toalha não tiver ali naquela forma, se a cueca não tiver em cima da cama, se a meia não tiver em cima do tênis, poxa, né? Então, tem que ter um equilíbrio. Às vezes, mas aí é assim dentro de casa, mas chega na igreja, paz, irmã, paz abençoada. Entendeu? Esse é o homem ogro, pastora, para mim. É o Shurek, tá? É aquele homem Shurek. É porque eu não assisti o Shurek. Agora que eu entendi. Ô, pastor Júnior, uma pergunta para você. Na sua opinião, falar mal de uma esposa, a esposa falar mal de um marido, não é falar de si mesmo? Quando a gente casou e fez um voto no altar, a gente se tornou um só. Quando a gente começa a falar mal do nosso cônjuge para alguém, mesmo que seja alguém próximo, a gente só está demonstrando que a gente não está lutando pelo amadurecimento do casal, né? Então, assim, eu e a Karen, a gente tem muito disso. O que eu acho
de errado, eu falo com ela. O que ela acha de errado, fala comigo. E lá fora, quando pergunta, estamos tudo bem, vai tudo bem. Porque quando eu começo a falar mal da Karen, eu tô dizendo que ou eu escolhi errado, ou eu não orei bastante, ou eu não confio que Deus pode mudar e transformar. Porque normalmente quando a gente reclama, a gente não quer mudança. A gente só quer que a pessoa confirme o que a gente está falando, né? Quando a gente começa a falar, minha esposa fala demais, a gente quer que a pessoa fale, nossa, pior, não, ela fala demais mesmo, só que é a confirmação. Não, se eu tiver que reclamar de alguma coisa, alguma situação, eu reclamo com Deus, que Ele pode transformar tanto eu quanto ela. Então, vai reclamar? Reclame com o Senhor, que Ele pode mudar o coração dela, mas acho mais fácil mudar o seu próprio, porque às vezes o problema está em nós e não no outro. Eu vejo que 90% dos problemas que eu tenho estão em mim. Nunca é a Karen, que a Karen... Eu vejo que até quando ela está errada, ela está certa. Até quando ela está errada, ela consegue me mostrar que eu também estou errado. Então, ela tem esse dom maravilhoso, eu acho isso lindo dela, então não tenho por que falar mal. E se alguma coisinha não está certo, eu falo direto com ela. Gente, vocês estão no Face? Se puder vir para o Instagram, você verá o rostinho deles. Pastor, eu não tenho Instagram. Procure alguém que vai te ajudar. É fácil, é mais fácil de lidar no Instagram que o Facebook. Não parece, mas é. E porque a gente vai ter muita live compartilhada a partir de agora. Está vindo mais um trabalho novo aí, 2 até. E são compartilhados. Então, mas, pastor, eu não mexo com isso hoje, não, mas eu quero ver o rostinho dele. Daqui a pouco eu vou pedir para o pastor Júlio ou para alguém já passar no Facebook para vocês assistirem. Eu queria fazer uma outra pergunta. Palavras que uma mulher nunca deve dizer ao homem, ao esposo, e palavras que um esposo nunca deve falar para uma mulher. Você sabe que isso daria um outro tema, não daria? Sim. Vocês querem deixar para a semana que vem? A pastora que decide. Não fala isso. Vocês dois que estão... Posso falar algo assim que eu acho que para todo homem, esse é em geral, depois a gente pode até aprofundar nisso. Mas nenhuma palavra que faça o homem se sentir incompetente no casamento. O homem sabe que o dever dele é a provisão. Mesmo aquele que não é cristão, você pode ver que o homem entende qual que é a obrigação dele. Quando a mulher dá algum entender que ele não está cumprindo e ele se sente incapaz, você acabou com o seu marido ali e é difícil ele se restaurar. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que vigiar, falo como homem, sobre escutar. Né? Eu creio que a Rochelle vai falar uma coisa que nós não podemos falar, mas mulher, não faça seu marido se sentir incapaz. Escreva aí vocês dois, para semana que vem. Palavras de bênção, palavras de maldição dentro do casamento. Tá. Deus está falando. Eu vou até levantar uma polêmica aqui, pastora. Eu acho que o marido nunca deve falar para a esposa assim, a minha mãe tinha razão, porque sogra é bênção. A minha sogra é uma bênção, eu posso dizer isso. Mas eu acho que a esposa, o marido que fala isso para a esposa, a minha mãe tinha razão, ele coloca uma confusão na cabeça dessa mulher que, para depois ele conseguir tirar e fazer com que ela enxergue a mãe dele de outra forma, é complicado. Semana que vem vai pegar fogo, hein, vocês dois são fogo puro. Segura esse tema. Palavra de bênçãos e palavras de maldição. Palavras que curam e palavras que não curam. Porque, gente, vocês não têm noção. Aí, estão concordando comigo aqui, ó, que esse tema tem que ser para semana que vem. De repente, ó, não fala nada, hein? Não fala nada vocês dois, ó. Juju, no início do casamento, meu gatinho, de repente parece que o bicho muda, o nome muda, o bichinho muda. Vamos falar sobre isso semana que vem, gente. Ela falou numa coisa importante que mexeu comigo, acho que é por isso que veio o tema. Às vezes ela fala, uma mulher fala um monte de palavra errada, o homem sai em trânsito, vai trabalhar, a coisa dá toda errada. Há poder. Vamos falar sobre isso semana que vem. Outra coisa, gente, pode... Pastora, posso fazer uma pergunta para a Rochelle? Pode, mas não é no tema da semana que vem, não, né? É agora mesmo, é desse tema mesmo. A gente está falando sobre comunicação. Como o marido consegue parar uma discussão que ele está vendo que vai para um caminho que não der? Por exemplo, a mulher está falando, ele está no trânsito, está com um problema, está quase batendo no carro. Como que ele fala assim, amor, chega?
Porque se eu sei que eu falar assim, amor, chega, aí acabou. Daí aí que triplica. Como que a gente faz? Como que a mulher vai fazer entender que ela tem que, ó... Olha, eu vou falar para o que eu penso aqui, hein, pastora? Eu penso assim, nada como o marido baixar a guarda. O que é baixar a guarda? Reconhecer que é o momento dele, mesmo que ele esteja certo. Ele reconhecer que é o momento que a situação está saindo do controle. Baixar a guarda, chegar bem pertinho dela e falar, vamos fazer uma oração? Agora, se o meu marido não é crente, Shelly, né? Eu acho que o marido pode muito bem falar assim, amor, vamos conversar depois? Esse assunto, depois a gente se fala, eu te amo, me perdoa, ponto. Eu acho que o perdão, você quando pede perdão e a pessoa vê em você, não, pode até, ele tá sabendo que ele tá errado, mas se ele pediu perdão, depois nós vamos conversar isso aí. Quando for conversar, a poeira já vai ter sentado, sabe? A poeira já não vai estar naquele ânimo, naquela força do ódio, como se diz, sabe? Então eu acho que é o perdão, é você chamar... Fala, pastor. Uma pergunta, Shelly. Desculpa, interrompi. Eu estava terminando, então tem que saber ouvir, né? Shelly, mas se mesmo assim não tiver controle, um homem sair de perto, ajuda naquele momento? Eu acho que ajuda, pastora. A hora de se afastar um pouco, assim, o sair de perto não é sair de casa, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Não, não é sair de casa. Quando a gente fala assim, sai de perto, então ele tem que pegar a mala e ir embora. Não, não é isso, né? Ele fala assim, olha, eu tô indo dar uma volta no bairro, daqui a pouco eu volto. Sabe? É fazer com que essa poeira sente. Porque, às vezes, pastora, quanto mais a gente está tentando conversar, mais coisa a gente fala que não deve ser falado. Né? E daí é onde aí vai só alimentando a fogueira. Né? Então, é hora de jogar água ali e falar assim, não, peraí, está saindo do nosso limite, eu estou falando o que eu não devo, eu estou te desrespeitando e vice-versa. Então, isso eu acho que serve até para as esposas também, sabe? Baixar a bola, reconhecer, falar, não, peraí, amor, agora não, me perdoa, nós estamos com a cabeça quente, depois a gente conversa sobre isso, mas, gente, não deixe de conversar. Nosso assunto hoje é comunicação saudável. Então, se tem alguma coisa que vocês não estão legal, não é o momento de conversa, chame o pastor, chame um amigo que é casado, um casal, para sentar com vocês, para vocês colocarem isso juntos. Sabe, isso não é errado, isso não é feio. Isso é bênção para vocês. Se eu tô com um problema e eu não consigo, toda vez que a gente toca nesse assunto, sai faísca, então por que não chegar no meu pastor? Pastor, vai em casa tal dia, tal hora, para a gente conversar, para você conversar junto comigo e meu marido, né? Vamos conversar, porque a gente precisa colocar isso em panos limpos, nós precisamos sentar, dialogar, ele precisa me ouvir, e vice-versa, pastor. Eu acho que não pode deixar, assim, simplesmente a poeira baixar e não se toca mais no assunto. Não, isso aí é colocar a sujeira embaixo do tapete, né? Então, vamos manter o tapete limpo a parte de cima. Mas, às vezes, a gente não tem tempo de aspirar. Dá só que essa varridinha, né? Dá a varridinha no tapete rápida para receber a visita, mas depois que ela sair, puxa a sujeirinha lá de baixo, aspira esse tapete, porque precisa, assim, tapar as brechas que às vezes a gente mesmo abre. Eu abro no meu casamento, o meu marido abre no casamento, e se a gente for deixando minar, quando vê, já está um furdunço, quer dizer, não é só mais um assunto, daí já é outro, daí quando começa, desculpa, eu engato aqui, pastora, vou embora. Quando a gente para de falar, vai lembrar de um problema, a gente já lembra da semana passada, mas semana passada você também falou isso, e semana retrasada, lá na casa do fulano, você fez isso, isso, isso. Por quê? Porque não foi resolvido. Não teve uma comunicação saudável. Pronto, pastor, falei. Então, quando se repete o problema, porque não foi resolvido. Foi resolvido. Gente, o pastor Júlio, e quando o vizinho ouve a discussão de um casal, quando a altura de voz sai do vizinho da direita e da esquerda? A gente precisa tomar muito esse cuidado, né, pastora? Porque, principalmente nós que somos cristãos, a gente tem que dar exemplo. Então, a gente precisa tomar cuidado com o tom de voz, principalmente a gente que fala alto. Eu sou alguém que já falo alto. Então, às vezes, eu dou uns gritos aqui em casa com o Samuel, às vezes, alguma situação, depois eu vou, opa, pera, vamos baixar o tom, porque eu já sou de falar alto. Graças a Deus, com um lado aqui é viela, na frente é rua, então eu não tenho tanto vizinho. Mas, assim, a gente, com a Karen, a gente tenta sempre conversar, principalmente porque a gente tem criança, e a gente percebeu que o Samuel, ele presta muita atenção na gente, então, na hora que a gente vai conversar um assunto que a gente acha que vai, talvez, né, esquente um pouco mais, a gente espera o Samuel dormir,
a gente vai para um canto da casa, como o Roger falou, a gente prepara o ambiente, a gente não vai lá mexendo com as panelas, mexendo com as coisas, senão daqui a pouco voa a panela na minha cabeça ali, então eu já fico longe das panelas. Então a gente senta no sofá e tenta conversar e, ó, sempre ministrando. A hora que eu começo a falar um pouco mais alto, a Karen fala assim, amor, cuidado, amor, olha a voz. Amor, ela não aponta o dedo, ela não grita, ela não xinga, ela só olha pra mim e fala assim, amor, eu já entendo. No humor dela eu já entendo. Então assim, a gente precisa vigiar, mas porque depois você resolve o problema, depois você acerta o problema. Aí, ó, a Márcia Paula falou, põe um louvor, né? Põe um louvor se você acha que vai ser um pouquinho mais acalorado. Põe um louvor de fogo ali. Mas tomar cuidado, por quê? Porque senão depois a gente resolve a situação, mas o vizinho não ouviu resolver. E o vizinho fala lá, ó, os crentes lá estão com problema. Daí começa, daí daqui a pouquinho tá todo mundo achando que você tá separado, você já resolveu o problema, já tá no outro problema e a pessoa tá lá achando uma coisa. Então não, vamos vigiar, vamos orar, vamos pôr uns louvor e vamos glorificar Deus aí através do testemunho, da conversa ali e aprender a conversar sempre num tom básico de conversa, né? Porque não é agradável para ninguém, nem para quem tá ouvindo, nem para os vizinhos, nem para o cônjuge, nem para os filhos, para ninguém uma discussão com um tom de voz alto é bom. Nem para quem está falando, que depois eu sou assim. No começo, às vezes, eu dava uns gritos aqui, depois eu ficava todo arrependido, eu ia pedir perdão, me sentia um pior cara do mundo. Então, assim, graças a Deus a pastora Karen abraçava, me amava, ela sempre foi muito sábia, né? Então, assim, mas assim, nem para quem está fazendo, nem para quem está falando é bom. Então, vamos vigiar em nome de Jesus. Gente, eu tenho mais perguntas, mas nós vamos deixar para a semana que vem, que na minha opinião vai pegar pouco. Mas para o bem, para a cura, para a libertação. Eu queria